Olá, amigos sobrecarregados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Overloaded. Hoje falaremos sobre particionamento de tabelas no MySQL. Veremos quando vale a pena fazer o particionamento, quais os tipos de particionamento que o MySQL tem e qual é o mais indicado para cada situação. Vamos lá? Como todo profissional de informática sabe, quanto mais dados nós precisamos manipular, mais lento é este processamento. Isso é uma regra básica e até meio óbvia, mesmo para quem não é da área, não é mesmo? Uma das ferramentas que mais nos ajudam nessa situação são os bancos de dados, ou sistemas gerenciadores de bancos de dados. Mas mesmo os bancos de dados mais poderosos, eles sentem quando o volume de dados é muito grande, da ordem de centenas de milhões de linhas ou até de bilhões de linhas numa única tabela. Eu precisei particionar algumas tabelas quando elas atingiram o volume de cerca de 30 milhões de linhas. A partir deste ponto, era notório que o desempenho do sistema já não era o mesmo de quando ele foi criado, que tinha apenas algumas poucas linhas. E algo precisava ser feito, nós precisávamos melhorar a performance. Primeiramente, pensamos em aumentar a máquina do servidor de banco de dados. Como era uma máquina na nuvem, seria muito fácil fazer isso. Bastaria ir lá, mudar a configuração da máquina e acrescentar mais memória e mais processadores para ela. No entanto, tinha mais uma variável envolvida: o custo. Quando se aumenta uma máquina na nuvem, também se aumenta o custo dela. Na época, a diretoria da empresa estava começando a ficar preocupada com o custo da TI na nuvem. Já tínhamos vários serviços configurados e o custo estava relativamente elevado, o que tornaria difícil vender a ideia de que precisaríamos aumentar ainda mais o custo. Independentemente disso, eu resolvi fazer uns testes para saber se isso atenderia a nossas necessidades. Criei, obviamente, uma máquina de teste com as configurações pretendidas e fiz os testes de performance nas tabelas. Esses testes revelaram que não melhorava tanto assim a performance, porque o nosso grande problema era o volume de dados, e isso estava no HD. Não tinha como mudar isso. Ganhamos um pouco sim, ganhamos no cache, que fica um cache maior, e ganhamos um pouco na quantidade de serviços atendidos simultaneamente, mas isso não era um problema. Então o que fazer? Poderíamos dividir as tabelas, criando uma para cada mês, por exemplo, mas isso geraria um problema na hora de chegar à informação. Teríamos que saber exatamente onde essa informação deveria ser gravada. E também, na hora de gerar os relatórios e consultas, precisaríamos saber onde buscar. O problema seria quando precisaríamos ver vários meses juntos. Isso sempre seria um problema de ter que acessar várias tabelas. Ok, poderíamos criar tabelas apenas para consultas, copiando os dados das tabelas de transação para elas. Isso poderia facilitar por um lado, mas nos obrigaria a criar novas rotinas só para manter essas tabelas atualizadas. Como o nosso tempo era relativamente escasso, visto que a performance piorava a cada dia, lembro que nós recebíamos milhões de linhas todas as semanas, então não podíamos esperar muito para dar uma solução, e o tempo de desenvolvimento estava relativamente alto. O que nós decidimos fazer então? Particionar as tabelas. Vamos lá ver como é que fizemos os particionamentos? Olá pessoal, estamos aqui com o Workbench e vamos fazer o particionamento das tabelas. Eu separei aqui 5 tabelas das quais eu precisei particionar na época. Eu tenho apenas um subset da tabela, apenas uma parte do conjunto de dados dela, para a gente poder fazer os testes aqui e eu mostrar como é que é particionamento. Ok? A primeira tabela que nós vamos particionar é a tabela cargas NAPS. NAPS é um código de classificação da minha informação. Não vem ao caso o que significa o NAP, mas basta vocês saberem que eu tenho 9 NAPs diferentes. Assim, com o particionamento por chave, utilizando o campo ID NAP, eu teria 9 partições, como podemos ver aqui. Este não é um caso real, tá? Essa tabela foi particionada de outra forma. Nós vamos particionar essa tabela utilizando o método key por chave, apenas para ilustrar como é este particionamento. Ele não foi aplicado em nenhuma das minhas tabelas. Aqui eu posso especificar quantos campos eu quiser, tá? Mas eu não posso especificar nenhuma expressão. Essa é a diferença do que nós vamos ver mais abaixo. Aqui tem que ser o campo cru. Como eu tenho 9 NAPs diferentes, eu dividi em 9 partições. É sabido que esta não é uma divisão muito boa. E aí é o ponto que entra a informação em si. Nós temos que saber como dividir a tabela da melhor forma possível, criando partições que sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Embora isso pareça óbvio, nós precisamos conhecer o dado, conhecer a informação que nós temos para poder definir como é que vai ser esse particionamento. Aqui agora eu vou executar o comando, ele deve demorar alguns minutos, então eu vou cortar e voltar quando terminar, ok? Muito bem, voltamos aqui. Como pode ser visto, nós demoramos 45 segundos para particionar esta tabela, com 9 milhões e meio de linhas. Poderíamos até ter ficado aqui, mas é bom que economiza um pouquinho de tempo. A próxima tabela é a cargas de E1s.
também é uma subclassificação de NAP, é um subtipo, e nós precisamos guardar isso separadamente. Aqui nós vamos usar o hash. O hash é uma outra forma de particionamento, só que desta vez ele permite que nós utilizemos expressões. Tá? Não ficamos limitados apenas ao campo propriamente dito. Aqui nós utilizamos o mês, o month da data, e isso vai me dar o código do mês e indicará para onde esta linha será guardada, em qual das partições a linha será armazenada. No caso eu criei 12 partições, porque obviamente são 12 meses. Com isso eu mantenho equilibrado ao longo do tempo a carga de cada uma das partições. Vamos executar aqui o comando. Isso também deve demorar alguns minutos. Eu vou parar a gravação, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, terminou aqui o particionamento para quase 20 milhões de linhas. Demorou 121 segundos. Vamos à próxima partição. A próxima tabela, temos a mesma carga por operadoras, que é uma classificação diferente. Mas aqui, o que eu fiz? Eu tenho uma lista, eu especifico o nome da partição. Aqui a gente já ganha um pouquinho de complexidade. O particionamento do tipo list ele é semelhante ao hash. Eu especifico uma expressão e essa expressão vai me retornar valores nos quais eu vou dizer em qual partição vai aquela linha. No caso aqui, o mês da data também de novo, só que ao contrário da outra que o MySQL se vira em resolver isso e me dizer em que partição vai ficar, ele toma conta disso. Aqui eu vou dizer que quando o resultado for 1, ele vai para esta partição, P cargas operadora 01. Quando for 2, vai para esta, 3 para esta, assim sucessivamente. Tá? Isso, aqui eu tenho um pouco mais de controle sobre para onde o dado está indo. Eu dou o nome da partição e eu sei exatamente que aquele dado está indo para aquela partição. Este é um caso, sim, que nós usamos, caso real, e que aqui eu sei que partições eu posso mexer quando eu quiser, por exemplo, fazer alguma modificação. Eu posso identificar que dados tem em determinado mês apenas verificando quantas linhas tem em determinada partição. A outra, eu não vou saber isso imediatamente. Ok? Assim, aqui eu também tenho que especificar todas as possibilidades, todos os valores possíveis desta expressão. Vamos executar aqui este comando para vocês verem ele. Voltamos aqui, tá? Vê que nessa tabela eu copiei poucas linhas, tá? São 140 mil linhas apenas, tá? Eu achava que era mais, mas ela ficou uma tabela bem pequena, tá? Minha cópia de dados acabou sendo pequena dessa pelo critério que eu utilizei para buscar. Vamos à próxima tabela. Esta tabela, totais CDRs, mais uma tabela de totalização. Eu preferi trabalhar com essas tabelas, porque são tabelas que eu tenho um domínio maior dos dados. Essa eu já dividi por ano. Nós também não dividimos nenhuma tabela desta maneira. Isso não é um caso real, apenas a nível de informação. Tá? Esta tabela nós particionamos usando o método range. No método range nós especificamos o valor limite superior que vão entrar em cada uma das partições. Eu também especifico o nome das partições e digo que os valores que vão entrar nesta partição têm que ser menores do que este valor que eu especifiquei aqui. E a minha expressão é o ano da data. Tá? Então, os dados até 2014, porque é 2015 exclusive, então até 2014 entram nesta partição. Os dados que não entrarem aqui e que sejam menor que 2016 vão entrar nesta partição 2015 e assim sucessivamente. O último caso, que é o caso importante, é o caso você tem que usar a constante max value. Ele representa um valor muito elevado, se não me engano 2 elevado a 64, e todos os outros casos vão cair aqui. Este caso nos gera um problema, que nós vamos ter sempre que estar revendo esse particionamento, porque ano que vem, em 2020, nós vamos precisar criar uma nova partição para 2020. Ou, se eu resolver matar os dados antigos de 2014 para trás, eu vou ter que rever esse particionamento de novo, senão a partição vai estar criada sem dado nenhum. Tá? Então, isso dá uma manutenção aqui, isso dá uma certa manutenção para se fazer. Porém, se ela for feita de uma forma bem elaborada, não vamos precisar fazer essa manutenção. Pois se eu utilizasse aqui o mês, por exemplo, isso seria feito uma única vez. Ok?
E como eu falei, isso é apenas ilustrativo. Vamos à próxima. Essa última tabela é a tabela cargas bilhetadores. E juntamente com outras que não constam aqui, ela precisou ser subparticionada. Nós precisamos fazer um subparticionamento dela. De tão grande que ela era, nós resolvemos fazer assim para ter um ganho maior de performance. Tá? O primeiro método de partição é o list, que nós já vimos anteriormente, e a expressão é o month da data, é o mês da data especificada na linha. E nós utilizamos a subpartição método hash, através do campo bilhetador. Assim, nós podemos dividir a nossa tabela em várias partições. Na verdade, foram divididas em 36 partições. Isso gera um ganho de performance muito grande, sendo que o primeiro nível de particionamento ele vai ter 12 ocorrências e o segundo nível serão 3 para cada uma dessas, como vocês podem ver aqui nas linhas. Problema disso, se amanhã aparecer um outro bilhetador, hoje eu tenho 3, se aparecer um quarto bilhetador, eu tenho que criar uma nova subpartição e reestruturar esta tabela para distribuir esses dados pelas partições de forma equivalente. Ok? Vamos executar aqui e daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui, a tabela foi particionada, mais rápido até do que eu esperava, foi particionada em 54 segundos, 55 segundos. Tá? Aqui embaixo podemos verificar as partições das tabelas. Quantas partições tem cada tabela, quantas linhas tem em cada partição, entre outras informações. Executando aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Vocês podem ver, você tem o esquema, você tem o nome da tabela, o tamanho da partição, quantas linhas tem e qual é o tamanho em megabytes. Lembrar aqui que o tamanho em megabytes é calculado, tá? Ele me dá o tamanho do índice, me dá o tamanho dos dados de cada partição. Eu dividi aqui 2 vezes por 1024 para chegar ao tamanho em megabytes. E eu tenho aqui todas as partições que eu não especifiquei, ele coloca assim, ó, P1, P2, P3, tá? E as que eu especifico o nome, ele coloca o nome bonitinho. Ok? Após os particionamentos serem concluídos, verificamos que o tempo de acesso às tabelas caiu para a ordem de 1/10 até 1/20 do tempo original, dependendo de como foi particionada cada tabela. Inclusive, ao final de tudo isso, pude até reduzir o servidor. Não só não precisei aumentar, como pude reduzi-lo, reduzindo também o custo. É óbvio que a diretoria da empresa gostou dessa notícia. O servidor de banco de dados teve seu custo cortado pela metade. Bem, por hoje é isso. Como vimos, particionar as tabelas pode ser algo muito interessante, tanto para ganhar performance como para reduzir custos. Então, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o seu like, assinem o canal, ativem as notificações, compartilhem com os amigos, deixem seus comentários e sigam nas redes sociais. Por hoje é isso, um abraço, até a próxima!